Hoje é dia de nostalgia aqui no canal com aquele quadro que eu amo fazer, o TBT do Jota. E como já dizia o poeta, recordar é viver. tô poético hoje, hein? Vou convidar vocês a retornar lá pro ano de 1986 e recordar de uma das séries de Tokusatsu mais amadas e queridas aqui no Brasil. Sabe qual é? Esquadrão Relâmpago! Changeman! Olá, seja bem-vindo, você está no Arquivo J, eu sou o Júlio Romão. Se você gosta de conteúdo como esse aqui, já deixa aí o seu like. E ó, bem aí do ladinho mesmo, tem um botão escrito inscreva-se. Já clica nele e ó, vem fazer parte da família do Jota. Esquadrão Relâmpago Changeman foi lançado em 1985 pela Toei Company e faz parte da franquia de Tokusatsu Sentai, sendo ela a nona da franquia e talvez a de maior destaque. Porém, ela só chegou aqui no Brasil em 1986 e já chegou metendo o pé na porta, porque ela fez muito sucesso. E adivinha aonde ela era exibida? Pois é, bons tempos aquele, né? Oh, como era. Changeman, quando chegou aqui no Brasil, criou um grande impacto entre os fãs, porque a gente estava acostumado a séries com heróis solo, por exemplo, Spectroman, Ultraman, Jaspion, e de repente chega uma série aqui de não um, mas 5 heróis, todos coloridos, com um monstro, com um robô gigante. Aí a molecada pirou geral. Eu era um deles. Em Changeman, acompanhamos a história de 5 soldados que foram recrutados pelo Sargento Ibuki, acreditando ser eles os defensores do universo, já prevendo que teríamos uma ameaça vinda do espaço para destruir a Terra. E Ibuki acreditava também que se treinasse bem esses recrutas e extraísse deles o máximo, eles seriam banhadas por uma força lendária chamada Força Terrena. E não é que ele estava certo? Foi aí então que nasceu o Esquadrão Relâmpago Changeman. Só para vocês entenderem, eles fazem parte de uma força-tarefa aonde tem o exército e dentro do exército existe um programa chamado Changeman. Por isso que é toda uma equipe, não só os 5. É claro que os 5 ficaram mais famosos porque é o que a gente mais gosta de acompanhar. A equipe era composta por 5 heróis. E aí você já deve ter visto em outras franquias também de Sentai, que são esses heróis coloridos. O líder, que é o vermelho, era chamado de Change Dragon. Ele era o cara que mandava ali na bagaça. O outro era o Change Griffon, que ele era mais estrategista. O outro era o Change Pegasus, que esse daí já sabia lutar mais, ele tinha mais habilidades ali de luta. A Change Marmaid, que era a mais inteligente e sensata ali da turma. E a Change Fênix, que era a mais jovem e a mais explosiva também. Já a galera do mal era formada por Bazu, Shima, Giluk, os monstros que vinham aí à torta direita, e também tinha um monstrinho que a gente até gostava dele, que ele chamava Gyodai. Um detalhe legal é que os Changemans, toda vez que ia lutar com os monstros, eles tinham que derrotar o monstro 2 vezes, porque olha só, toda vez que eles derrotavam o monstro, lembra do Gyodai? Ele vinha e ressuscitava o falecido, e aí, só que detalhe, ressuscitava ele e ele ficava gigante. Aí lá vai os Changeman de novo, tem que derrotar ele. Então, sempre você via o monstro tamanho, dizer assim, normal, e também depois ele gigante. A vida deles não era fácil não. A série tinha uns efeitos visuais que hoje a gente reassistindo, a gente até acha graça, mas vamos lembrar que a gente está na década de 80 e os efeitos ali eram todos práticos, não tinha como ter um efeito especial tão mirabolante. Mesmo porque essas séries elas não tinham muito orçamento para fazer um efeito legal, mas eles davam conta do recado. Aqui em Changeman, por exemplo, se você pegar framing a framing ali as cenas de luta, você vai ver que tem uma cordinha puxando o cara, um soco que não pegou, mas ó, isso aí, quando a gente é criança, meu amigo, a gente não tá pensando em nada, a gente quer saber de pancadaria e os Changeman lutando. E falando em luta, o que era da hora também neles era a roupa dos Changeman, que embora fosse uma roupa bem simplesinha, né, um colanzinho ali, mas tinha uma coisa legal deles que era o capacete, porque o capacete deles, cada um tinha o símbolo do teu mantra ali, né? Então Change Dragon tinha um dragão, Griffon tinha um Griffon, o Pegasus tinha o próprio Pegasus ali, né, assim como a Change Marmaid e a Fênix. Mas o que era mais legal é que cada um também tinha o seu veículo, e o seu veículo
acompanhava o look do herói. Ou seja, além de tudo, eles ainda eram organizadinhos. A moto deles acompanhava cada um, o tanque acompanhava. Cara, isso era bem legal. E aí hoje eu fico até pensando, né? Como é que eles não trocavam de moto? Enfim, coisas das séries de Tokusatsu. Cada episódio tratava de um assunto diferente. E também a relação que o grupo tinha de união, não só entre eles, Changeman, mas também com a equipe de forças especiais. Lembra que eu disse no início do grupo? Eles não eram só o Changeman, tinha toda uma equipe. E isso fazia a gente criar uma certa empatia com os heróis, porque realmente eles se importavam com os outros e a gente passou também a se importar com eles. Eu gostava de todos, mas em um deles em específico eu gostava mais, que era o Change Griffon, porque além do uniforme dele ser preto e ser o mais bonito, eu também gostava do jeitão dele. Cada um é cada um, né? E é claro, a gente não pode deixar de falar que uma das marcas registradas das séries de Tokusatsu, sem sombra de dúvidas, é a trilha sonora. Porque convenhamos, todos os Tokusatsu, a trilha sonora é maravilhosa. Eu tenho até uma playlist que eu ouço, que é só de Tokusatsu. É maravilhoso. Todos eles é um rock, cara, é demais. Se vocês pegarem essa playlist, vocês vão ver também. Tem de todos os Tokusatsu lá, bem bacana. Changeman, justo com o Jaspion, inclusive Jaspion tem um vídeo aqui no canal também do TBT do Jota, tá? O card vai estar aqui em algum lugar, você clica ali, pode assistir o vídeo, tá muito legal também, tá? Recomendo. Eles foram responsáveis por desbravar esse mercado brasileiro. E se hoje a gente assiste dorama, séries japonesas e também asiáticas, né? Hoje tem muitas séries boas aí de outras nacionalidades, coreanas, por exemplo. E isso é graças a Jaspion e Changeman, que lá atrás da década de 80 vieram desbravando esse matagal aqui e trouxeram pra gente. E a gente passou a gostar, a gente passou a se identificar com esse tipo de série. Porque imagina, na época, você estava acostumado com o convencional, de repente vem séries japonesas com uma temática totalmente diferente. Então por isso eles são importantes até hoje na cultura pop. Sem contar a quantidade de produtos licenciados que esses caras venderam. Não é brincadeira. Você ia no centro da cidade, tinha máscara, roupa, boneco, revista, gibi, álbum de figurinha, que inclusive eu tinha um álbum de figurinha, que ele era metade dos Changeman e metade do Jasper. Se você teve esse álbum de figurinha também, deixa aqui nos comentários pra mim saber se você também completou ele. Eu completei o meu. Tem até uma história legal. Na época a gente batia figurinha, não sei se vocês já fizeram isso, que era o bafo, né? E eu tinha um bolo de figurinhas e só faltava o número 13 para eu preencher o álbum. E aí eu conheci um colega na rua de trás ali que ele tinha figurinha 13, repetida ainda. Só que ele virou para mim e falou assim, ó, o negócio é o seguinte, você quer a figurinha 13? Eu troco por tudo isso que você tem. Pois é. Eu troquei por tudo que eu tinha, tive a figurinha 13 e completei o álbum. Ó, aí sim, hein? Bom, como eu disse já pra vocês aqui, Changeman se tornou um marco na cultura pop por tudo isso que a gente conversou aqui nesse vídeo. Pelo impacto que ele teve quando chegou aqui ao Brasil, a gente estava acostumado com um tipo de série e veio outra. Também pelo mercado que se abriu aqui por conta dela. Só pra vocês terem uma ideia, depois dela veio Flashman, que também é uma série Tokusatsu, que eu trago aqui pro canal também, se vocês quiserem. Deixa aí nos comentários, se quiserem eu trago. Trouxe também o próprio Power Ranger. Power Rangers é uma série que foi derivada do nosso amigo Flashman, não só dele. Antes dele também teve Google Five, entre outros. Mas tá vendo como é que é rica essa cultura, né? Eu não sou nenhum exímio conhecedor de Tokusatsu, né? Tem outros canais aqui que eu acompanho, inclusive, que são muito mais conhecedores. Eu falo aqui como fã, mas como é importante essas séries aqui no Brasil, não só pela cultura, né? A cultura que eu falo assim, não só as obras que eles deixaram, mas a parte cultural mesmo. Fez a gente se apegar mais aos asiáticos e a cultura deles através dessas obras. Mas me diz aí, qual foi o momento mais marcante para vocês aí em Changeman? O meu eu já falei para vocês, foi a questão da figurinha que eu tive que trocar, além também de alguns episódios que eu também gostei. Deixa aqui nos comentários, é legal a gente trocar essas figurinhas aqui e saber que a gente tá retornando, revivendo a década de 80. Se você gostou desse vídeo aqui, dá uma olhadinha aqui no canal, tem muito mais coisa legal. Deixa o seu like, se você ainda não é inscrito, já se inscreva. Encontro vocês no próximo e tchau!